Boa noite! Estamos iniciando mais um programa Equilíbrio Emocional aqui na Rádio ZN. Meu nome é Jaimara Falcão, sou psicóloga, hipnóloga e neuropsicóloga e vou falar de um assunto que hoje cutuca muitas pessoas. É um assunto que na realidade já se especulou muito, levantou-se várias questões. Afinal de contas, gente, o que é uma inteligência emocional? E a gente fica perguntando, meu Deus, será que eu tenho essa inteligência? Será que eu consigo trabalhar com ela? Então eu vou te contar o primeiro segredo. Todos nós temos sim inteligência emocional, só que cada pessoa dentro da sua necessidade, dentro dos seus próprios movimentos. Eu não posso comparar uma pessoa a outra. Por que eu não posso fazer isso? Porque cada pessoa vai ter o seu jeito de entender o que acontece com ela, entender o que acontece dentro de um ambiente, quais são as visões que podem ser ou não compartilhadas. Inteligência emocional é a forma como você lida com o seu dia a dia. Quais são as capacidades que você tem de trabalhar, por exemplo, questões de conflito. Trabalhar com aquele friozinho na barriga que de repente você fala, eu não consigo, mas você nem tentou. É usar aquela palavrinha mágica, tem que ser resiliente. E o que é ser resiliente? É ter o jogo de cintura e entender que cada um de nós vai ter o seu ponto de vista. E um ponto de vista, com certeza, é diferente do outro. Eu não preciso concordar com o que o outro diz. Eu tenho que aprender a respeitar. Isso é um princípio, sim, de inteligência emocional. E quando nós falamos de inteligência emocional, que agora virou um boom, temos que nos entender emocionalmente. Concordo plenamente. Eu acho que esse boom até demorou para aparecer. Até uns anos atrás, o mais importante era o QI, quociente de inteligência. As pessoas se sentiam orgulhosas, se sentiam imponentes. Nossa, o meu QI deu muito alto. Nossa, eu nem vou falar o meu, porque o meu ficou naquela média. Eu vou falar que eu nunca fiz uma avaliação dessa. E é muito curioso, porque a gente fala que de geração a geração, alguns conceitos vão se modificando. O QI, gente, ele é importante? Lógico que ele é importante. Dependendo do que vai ser avaliado, a forma que ele vai ser trabalhada, ele é importante sim. Mas para você saber, de repente, um QI, ele tem que ter um fundamento. Saber por saber, não dá. É aí que entra o QE, quociente emocional. O que é, afinal de contas, esse quociente emocional? O que é o você entender emocionalmente as tuas questões? Eu peguei aqui um trecho do livro do Daniel Goleman, do livro Inteligência Emocional, que é um livro, gente, simplesmente bárbaro, vale a pena quem tiver a oportunidade de ler. O que o Daniel Goleman coloca no livro? Inteligência emocional é o quociente emocional, é a capacidade e a habilidade de perceber, controlar e avaliar as emoções, tanto na própria pessoa quanto nos outros. Bem simples esse conceito. E ao mesmo tempo ele é mais complexo do que a gente imagina. Porque quando falamos de avaliar as emoções, saber lidar com a emoção do outro, a gente está falando sim de movimentos complexos. E para você entender em primeiro lugar o outro, você tem que saber quem é você. Você tem que começar a se entender e aprender a trabalhar em primeiro lugar com as suas emoções. Para isso, nós temos 5 pilares ou 5 domínios, o nome que você quiser dar. Primeiro deles, e o mais importante, autoconhecimento. Até que ponto você se conhece? Até que ponto você se entende? Sabe, é importante você conhecer as tuas emoções, conhecer os seus sentimentos, descobrir quais são os gatilhos que acionam determinadas situações dentro de você que muitas vezes você nem entende o que está acontecendo. Muitas vezes você fica angustiado por não entender, compreender que às vezes você tem uma situação na mão que muitas vezes você fala, poxa, ela é simples, mas eu não estou conseguindo lidar.
Ou de repente você tem uma situação catastrófica perto de você e você, tem melhor jogo de cintura para resolver. Qual é a diferença? Realmente a inteligência emocional, porque acaba entrando aquele aspecto de como você entende aquilo que acontece dentro do seu universo interno. Quando você conhece o seu universo interno, você começa a compreender o seu universo externo, porque é quando nós passamos a fazer o quê? Lidar com as pessoas, observar o como elas pensam. Observar o como elas pensam não quer dizer que você tenha que aceitar tudo aquilo que elas estejam falando. Na realidade, você tem que parar, ouvir, compreender, puxar aquilo que pode ser útil para você ou não, mas respeitar a posição e a opinião do outro. Isso é super importante. Um outro aspecto, que é o segundo pilar, vamos falar do controle emocional. Então, muitas vezes a gente sabe que não é fácil ter esse controle emocional. Como é que a gente lida com tudo isso? E normalmente a gente quer sair correndo, vamos falar a verdade? Porque ninguém quer bater de frente consigo mesmo. Ninguém quer, de repente, olhar e falar que precisa compreender sim o outro. É aquela coisa assim, ele é que sabe. Não. Às vezes, dentro de uma relação, que pode ser tanto pessoal, como pode ser dentro de um ambiente de trabalho, imagine todo mundo estressado, quase se matando e brigando. Gente, o ambiente vai ficar insuportável. Eu não estou falando que você tem que falar amém. Porque se você só fala amém, mas fica com aquela angústia dentro de você, há de convir que tem alguma coisa errada. Então você tem que ter sim a capacidade de entender o que acontece. Você precisa aprender a compreender as suas emoções e controlar a forma como ela vai ser manifestada. Eu sempre digo que emoções são cavalos selvagens, que eu tenho duas opções. Ou eu seguro, mas é assim, eu seguro muito e me machuco, porque imagina um cavalo selvagem puxando para tudo que é lado. Ou eu liberto e observo todo o movimento dele. Reparou a diferença? Em um momento eu posso me machucar, no outro eu vou observar aquele movimento e aprender o como eu tenho que lidar com aquela situação. Um outro aspecto, vamos falar do terceiro, então, automotivação. Eu falo que de um tempo para cá ficou uma coisa meio complicada. A pessoa precisa, começar uma atividade física. Sabe o que muitas vezes eu escuto? Eu não vou sozinho, eu preciso de alguém. Será que você precisa de alguém? Você não precisa que o outro te elogie, gente, o tempo inteiro. Lógico que é gostoso escutar um elogio, mas presta atenção. Você tem que aprender a fazer algo por você. Você precisa entender que no nosso dia a dia, você vai ter aquela pessoa que vai chegar para você e falar, caraca, você é o máximo. E você vai ter aquela pessoa que vai falar, nossa, você não serve para nada. Você vai acreditar em quem? Então, mais uma vez estamos falando de escolha e mais uma vez estamos falando do quê? De controle emocional. Então, o que acontece? Quando nós trabalhamos esses aspectos de automotivação, é o que te faz feliz. É o que faz você dar o primeiro passo perante a vida. É o que faz você entender, compreender que a partir do momento em que você descobre prazer em algo que você está fazendo, você é produtivo. Você vai atrás daquilo que você acredita. Porque eu vou ser honesta, muitas vezes eu observo pessoas angustiadas para descobrir quem são elas. E elas esperam que o outro dê a resposta. Resposta está aqui. Falo como psicóloga. Eu nunca vou dar resposta para um paciente. Eu quero que ele olhe para dentro. Eu quero que ele sinta, que ele se defina. Eu ali só sou um instrumento, porque ele que vai olhar para ele. Porque não adianta eu chegar e falar, nossa, eu tô vendo isso em você. Se a pessoa não acredita, ela precisa
acreditar e compreender ela. Na automotivação, ela vai galgar aquilo que ela tem vontade, aquilo que ela sabe que tem condições de modificar. E nesse processo de modificação, entender o próprio universo. O quarto pilar, podemos dizer que é reconhecer as emoções nos outros. E olha, eu vou te falar, não é muito fácil. Eu nunca vi de um tempo para cá também tanta dedução. As pessoas olham para você e falam, mas eu sei o que você está pensando, eu sei o que você está sentindo. Será que sabe mesmo? Será que você não está usando o outro como um espelho? Porque nós temos o hábito, muitas vezes, de olhar o outro, fazer deduções, o famoso achismo, e achar que está certo. Mas eu sei o porquê que fulano está passando por isso. Tem certeza que você sabe? Quando você passa a se compreender, entende as tuas emoções, você começa a olhar o outro com outros olhos. Sabe aquela brincadeira do olha para o seu umbigo? Gente, eu não vou negar para vocês, olhar para o umbigo é muito divertido, tá? Olhar para o umbigo não é ser egoísta. Olhar para o umbigo é entender quais são as tuas dores, para você entender, sim, a dor do outro. Você quer a pior frase que existe? A pessoa chega e te conta uma situação horrível que ela está passando na vida dela. Aí você chega e fala exatamente assim: eu sei o que você está passando. Oi? Não, você não sabe, você já vai entender. Ou eu simplesmente chego e falo assim: nossa, você passou por isso. Sabe que eu também passei uma situação assim, 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 assim? Aí você para e fala: caramba, eu tô falando de mim, a pessoa já começou a falar dela. Que isso é uma falta de educação, vamos ser honestos, né? Se você tá ali como escuta, respeita o outro, escuta ele. Ele precisa ser ouvido neste momento. Mas não é o que acontece. E quando você fala para o outro: mas eu sei o que você está passando. Não sabe. E agora eu vou te provar porque você não sabe. Cada experiência, ela é única e individual. Cada pessoa tem a sua capacidade de compreender, de ler entre as entrelinhas, respeitar o que está acontecendo com o outro. Então, vamos pegar uma situação parecida, vai. Uma batida de carro. Duas pessoas batem o carro em situações diferentes, mas o mesmo impacto. Uma vai explodir num choro, ficar nervosa, tensa, preocupada, angustiada, que ela não sabe o que vai fazer. A outra pode ficar super tranquila. Ainda vai olhar, conversa com uma outra pessoa. Vamos ver ali o que pode ser feito. Inteligência emocional. Uma explodiu num choro, mas ali foi uma necessidade, ela não está errada. Tem que pôr para fora. A outra pessoa é mais tranquila e controlada. Como é que eu vou comparar uma pessoa com a outra? Como é que eu vou falar que aquele que está controlado, ele é super evoluído? E aquele que explodiu num choro, num nervoso, ele não tem uma evolução. Muitas vezes, aquela pessoa que chorou, ela conseguiu expressar o que ela realmente sentia dentro dela. E às vezes a outra pessoa não, e vice-versa. Eu não posso deduzir quem tem a melhor inteligência emocional. Eu tenho que perguntar por que ela chorou, como é que o outro conseguiu se manter super estável. Isso sim é importante. E é isso que precisamos parar, pensar e compreender. Então, as histórias, as vivências sempre vão ser diferentes. Então, quando você, a partir de hoje, for se comparar com uma pessoa, eu peço para você de coração, não se compare. Histórias de vida diferentes, vivências, sabe, contatos tão únicos. Então, cada um tem realmente a sua história. E a partir do momento em que você entende a história do outro, você respeita o outro e passa a se respeitar. E aprendam uma coisa: todos nós temos vivências muito individuais, porque faz parte do nosso processo. Agora, não compare a sua história com a do outro.
são muito diferentes. E é legal quando a gente começa a escutar as histórias, a gente começa a entender e a ver a riqueza que tem na vida de cada um de nós. E o último pilar, a habilidade de relacionamento. Como é importante, gente, esse pilar. Qual é a sua habilidade? Você consegue, de repente, parar e lidar com o outro? Você consegue entender o porquê que aquela pessoa teve uma determinada atitude? Você consegue olhar para ela sem julgá-la? Difícil, hein? Principalmente quando nós pegamos os nossos próprios conceitos e queremos depositar no outro. Porque quando você fala, eu sei o que poderia ter feito, a gente só sabe quando está longe. Quando nós vivenciamos aquela ideia do olho do furacão, não existe erro. Então a habilidade de lidar com o outro é você respeitar o momento do outro. É o você, de repente, ver em que estrutura essa pessoa vive, qual é o momento pessoal dela. Isso é importante. E é muito curioso, porque quando a gente fala dessas habilidades de lidar com os outros, as pessoas acham que é de repente passar um sermão, ou de repente mostrar aquela postura, estou super equilibrado. Para, gente. Ser humano chora, viu? Chora, fica triste, fica bravo, xinga. Isso não quer dizer que a pessoa não tem inteligência emocional. Depende qual é a tua compreensão dessa inteligência. Então, o que acontece? O mexer no dia a dia, o criar situações é compreender que a nossa vida, ela é uma só. E a partir do seu ponto de vista, você tem a capacidade de modificar a sua vida. O que não pode acontecer é o você, de repente, se basear na sua vivência para ensinar o outro a viver a vida dele. Para, gente. Não existe certo nem errado. O que existe é o momento atual. Quando eu falo para você do olho do furacão, eu mesma já fiz isso e várias pessoas já fizeram. Ah, se eu tivesse naquela situação, eu ia fazer assim, assado. Mentira. A gente só sabe quando passa. Por isso que eu falo experiências individuais, porque cada um vai ter a sua forma de agir, de lidar, de trabalhar aquilo que acontece com você. Você pode ter a sua experiência. Se a pessoa te perguntar, não vejo problema nenhum em falar. Agora, impor aquilo que você acredita, ou de repente um achismo, ai gente, para tudo, né? Não é assim que vai funcionar. A habilidade de lidar com o outro é bem complexa. Eu falo que ela é tão complexa como o autoconhecimento. Porque no autoconhecimento você quer fugir de você. E na habilidade de lidar com o outro, você quer passar uma lição de moral. Vamos lá. Quem somos nós? Então é assim, não julgue. Olhe, observe, escute, acolha. Muitas vezes a gente vai precisar sim desse acolhimento. Muitas vezes a pessoa, sabe só o que ela está esperando? Um abraço, um olhar, um carinho. Ela não quer mais nada, porque ela não quer escutar sermão, gente. Se sermão fosse bom, toda criança seria tranquila e zen. E como é que são os nossos babies? Tem a personalidade deles. Tem criança mais quieta, criança mais agitada, mas são crianças. E a essência delas não é uma diferente da outra? Então, pare um minuto e olhe para você. Pare e entenda que quando a gente começa a entender o nosso próprio universo, diminuímos doenças do emocional, como quadros de ansiedade, quadros de depressão. Começamos a entender que muitas vezes passamos por determinadas situações porque queremos, de alguma forma, fugir de nós. A nossa vida é para ser vivida. A nossa vida é para ser compreendida. É interessante porque quando a gente fala de exercícios simples no consultório, muitas vezes as pessoas chegam assim e falam, isso? Sim. Você sabe o que é o isso?
Vamos transformar consciente a nossa respiração? Então eu vou usar um nome bem bonito. Vamos praticar breathwork? Respiração consciente. É tão bonito usar esse termo, né? Que chique! Eu falo para você, quero falar de respiração consciente. Aí você fala, Jaimara, mas eu respiro. E eu sempre vou falar para você, que bom que você respira, você está aqui comigo. Eu quero que você pare. Foque na sua respiração. Respire e solta. Respire e solta. E vai aumentando a intensidade dessa respiração. Faça umas 5, 6 vezes esse movimento. Você vai ver que o seu quadro de ansiedade abaixa. Você vai ver que aquela tristeza que estava dentro de você, parece que ela fica mais quieta. Aí você pode falar para mim, Jaimara, mas é só respiração. Sim, nós temos o recurso para melhorar a nossa vida. Eu não vou falar para você que medicação não é boa, a medicação salva tantas pessoas. Mas você concorda que você pode potencializar uma medicação para você melhorar quando falamos de ansiedade, falamos de depressão, de uma síndrome do pânico? Para tudo. Respira, solta. Mas para isso você tem que entender que esse movimento ele é real. Eu não estou te dando algo fictício, porque quando você respira conscientemente, você está oxigenando o seu cérebro. Você, com a cabeça mais tranquila, você pensa melhor em solução de problemas, você enxerga novas possibilidades de resolver situações de vida. Isso se chama inteligência emocional, que é a capacidade que todos nós temos de trabalhar a nosso favor. Mas para isso, eu preciso que você faça conscientemente um movimento mais simples. Só respire e solte. Eu nem estou falando de meditação, eu não estou falando de uma atividade física. Eu estou te falando de algo que é natural, porque se você não respirar, você não vive. Então transforme consciência. Transforme esse universo. Você vai sentir que quando você respira conscientemente, aquela opressão que está no seu peito, ela ameniza. E a tua cabeça começa o quê? A trabalhar a seu favor. Então, a partir de hoje, quando você se sentir preocupado, aborrecido, querendo jogar tudo pro ar, para e pensa. O que eu tenho que jogar pro ar? Vale a pena eu jogar agora? Se valer a pena, jogue. Não vejo problema nenhum. Ficou obsoleto? Deixa embora. Deixe o novo chegar. E muitas vezes o novo dá frio sim na barriga, gente. Mas vocês concordam que é o melhor frio da barriga do mundo? O se dar oportunidades, o conquistar coisas novas, porque você desenvolveu um olhar diferente, uma postura em relação à vida e em relação a você. E tudo isso que eu estou dizendo, meus amores, se chama inteligência emocional, que muito se complica, mas ela é simples e agradável. Através da inteligência emocional, você consegue dar um passo certo na sua vida. Isso não quer dizer que amanhã você não mude. É isso que é importante. Não existe erro. Parem de carregar culpa. Parem de carregar arrependimento. Porque aquela decisão tomada naquele momento que poderia ter ou não modificado a sua vida, ali ela foi importante. O outro é que não tem que falar nada. Ah, se eu fosse você, eu faria, que bom, mas você não é ele. E esse ponto de vista a gente tem que cuidar e preservar. A gente tem que olhar o outro com respeito, com carinho e com muito amor. É disso que todos nós precisamos. Temos que parar de achar que só nós sabemos e que as nossas experiências é que dão certo ou dão errado. Olha, como eu já vivi uma vida inteira, eu faria assim. Se você for pedido para dar a sua opinião, caso contrário, você pode chegar e dar um conselho. Olha,
você vai fazer, mas eu estou vendo isso. Aí você pode falar assim para mim, Jaimara, mas será que isso dá certo? Lógico que dá. Quando a gente começa a olhar o outro com outros olhos. O fato de você dar a sua opinião não é um erro. O fato de você dar a sua opinião, muitas vezes, é um carinho, é um respeito pelo outro. Agora, você não pode chegar e falar, como você vai fazer, vai dar errado. Porque quando eu fiz, quando você fez, tempos diferentes, momentos diferentes, inclusive situações diferentes. Pare, pense, olhe à volta. Desenvolva uma visão mais aguçada, desenvolva uma escuta muito melhor. Você acha que não vale a pena? Pois eu falo para você que você vale mais a pena do que você imagina. Inteligência emocional. Qual é a sua identidade? Quem é você? Como você quer ser visto? Como você quer ser compreendido? E tudo bem. Desenvolva um olhar especial em relação a você. Tem aquele frio na barriga? Não tem problema, ele faz parte. E tem orgulho sim desse frio na barriga, porque é ele que vai fazer você modificar a sua história. Olhe os teus erros, os seus erros. Não olhe do outro, olhe os seus. Qual foi a sua grande escola? O que você aprendeu dos seus erros? O que você compreendeu dos teus acertos? É tão lindo isso. É lindo, gente, quando você vê uma pessoa na sua frente crescer. E nós estamos aqui todo dia para um aprendizado diferente, para um acolhimento especial. Mas a primeira pessoa que precisa ser acolhida é você. Por isso a importância de quem é você. Qual é a postura que você vai tomar perante a vida? A vida, gente, ela é maravilhosa, mas ela tem desafios, e são esses desafios que fazem a gente crescer. Mas segue o princípio, não existe certo, não existe errado. Existe o seu momento atual, o seu aqui e agora. Então eu peço, de coração, se compreenda, se olhe. E agradeça todos os dias a pessoa que você é. E eu vou encerrando por aqui. Para mim é uma honra muito grande estar com vocês toda sexta-feira. Muitas vezes os conteúdos, eles são preparados, sabe, para que você aprenda a se olhar com outros olhos. Mas todas as vezes eles são preparados com amor e com respeito a você. Porque todos nós precisamos estar juntos. Todos nós somos uma grande corrente. Precisamos ter empatia pelo outro. Tenha empatia pela pessoa que está do seu lado. Mude a sua vida a partir do seu ponto de vista. E apenas busque ser feliz. Isso, gente, é inteligência emocional. Então, eu quero desejar um final de semana maravilhoso. Até semana que vem com mais um programa Equilíbrio Emocional aqui na Rádio ZN. Meu nome é Jaimara Falcão e eu vou me despedir falando: viva! Viva da melhor forma! Beijos, meus amores, e até semana que vem mesmo, juntinhos, sexta-feira, às 19 horas, aqui na Rádio ZN.